Você já se pegou em uma loja de animais, olhando para prateleiras intermináveis? De um lado, ração crocante, do outro, patês e sachês suculentos. E na cabeça, apenas uma dúvida: o que é melhor para o meu amigo peludo? É o eterno dilema, uma verdadeira batalha de gigantes no mundo da alimentação pet. Ração seca versus ração úmida. Hoje não vamos tomar partido. Vamos nos armar com ciência e fatos para, de uma vez por todas, desvendar essa questão. E acredite, a resposta pode te surpreender. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. Há 100 anos, essa variedade simplesmente não existia. Os animais comiam sobras da mesa humana, ou o que conseguiam caçar por si mesmos. A ração comercial é uma invenção do século XX, e a ração seca representou uma verdadeira revolução em praticidade. Ela permitiu armazenar o alimento por mais tempo, dosar com facilidade e eliminar a preocupação com a frescura. Foi a partir desse momento que o grande embate começou. Bem, vamos começar pelo óbvio. Em destaque, brilhando pela sua praticidade, temos a ração seca. E sejamos francos, o seu maior trunfo é a incomparável conveniência que oferece ao tutor. Convenhamos, isso é um grande atrativo. Um saco grande de ração pode ser guardado na despensa por meses a fio. Não precisa de refrigeração. Não estraga 1 hora depois de aberta a embalagem. E o processo de alimentação é a coisa mais simples do mundo. Na correria matinal, você é atrasado para o trabalho, mas alimentar o seu pet é questão de 10 segundos. Pegou o medidor, despejou as crocantes bolinhas na tigela e pronto, o café da manhã está servido. Nada de latas abertas para guardar na geladeira, nada de colheres sujas e de lavar a tigela logo depois da refeição. Além disso, a ração seca permite organizar o que chamamos de alimentação à vontade. Pode-se deixar a comida na tigela o dia todo. Isso é especialmente conveniente para gatos, que por natureza preferem comer com frequência, mas em pequenas porções. Eles podem ir à tigela sempre que lhes apetecer. Essa simplicidade e praticidade são a principal razão pela qual milhões de tutores em todo o mundo escolhem a ração seca. Mas a conveniência não é o único argumento a favor. Existe um segundo argumento, igualmente poderoso, que você certamente já ouviu: a saúde dentária. Por décadas, fomos levados a crer que as rações secas, com seus grânulos duros e crocantes, eram a melhor forma de prevenir o tártaro. A lógica por trás disso parece simples e fácil de entender. Ao mastigar o alimento, a textura rígida das rações agiria como um abrasivo, removendo mecanicamente a placa bacteriana da superfície dos dentes. É como ter uma pequena escova de dentes comestível em cada refeição. Este argumento tornou-se um dos pilares fundamentais na promoção das rações secas. Para muitos tutores, esse foi um fator decisivo. E não era para menos, afinal, prometia não só dentes saudáveis para o animal de estimação, mas também uma economia considerável em procedimentos veterinários caros de limpeza de tártaro. A ideia de que a alimentação poderia, ao mesmo tempo, nutrir e cuidar da saúde bucal, soa incrivelmente atraente. Mas será que tudo isso é tão simples quanto parece? Será que a ração seca comum realmente funciona com a eficácia de uma escova de dentes? A essa intrigante questão voltaremos mais adiante. Mas agora, vamos falar de um assunto que está na mente de muitos: o dinheiro. Quando comparamos o custo de uma porção de ração seca e uma de ração úmida, o veredito é quase sempre o mesmo. Em termos de economia, a ração seca é imbatível. Graças ao seu baixo teor de umidade e alta concentração de nutrientes, ela se torna muito mais vantajosa por caloria. Para ilustrar, vamos imaginar: você compra um saco grande, por exemplo, de 10 quilos de ração seca. Isso pode durar vários meses para um único gato. Agora, calcule quantas latinhas ou sachês de ração úmida você teria que comprar para o mesmo período. A diferença no preço será colossal. Para tutores de cães grandes ou de múltiplos animais de estimação, este aspecto é frequentemente decisivo. A ração seca
permite oferecer uma nutrição de qualidade ao animal, sem causar um impacto significativo no orçamento familiar. É uma escolha prática e sensata do ponto de vista financeiro, e isso nos leva ao nosso próximo ponto crucial. A ração seca é, essencialmente, um concentrado de energia. Pense nela como um alimento de onde foi removida quase toda a água. O que resta é apenas o mais nutritivo: proteínas, gorduras, carboidratos e vitaminas. É precisamente por isso que uma porção pequena de ração seca contém muito mais calorias do que uma porção equivalente de ração úmida. Uma única mão cheia de granulado crocante pode conter a mesma quantidade de energia que um sachê inteiro de ração úmida. Isso representa uma enorme vantagem para animais ativos que se movem muito e gastam muitas calorias, como um cão de trabalho ou um gato que tem acesso ao exterior. Também é ideal para pets com apetites mais caprichosos, ou aqueles que comem pouco. Mesmo ingerindo pequenas quantidades, eles conseguirão a dose de energia de que necessitam. Contudo, essa elevada densidade calórica também esconde o seu reverso da medalha. Com a ração seca, é muito fácil superalimentar o seu pet, especialmente se ele tiver um estilo de vida mais sedentário. Alguns poucos grãos a mais por dia, e, imperceptivelmente, o peso extra se acumula na balança, resultando em obesidade e sérios problemas de saúde. Mas vamos agora virar a moeda, porque essa alta concentração e conveniência tem um lado negativo bem sério. E este é, talvez, o principal e mais contundente argumento dos que criticam a ração seca: o baixo teor de umidade. Na ração seca, a percentagem de água é de apenas cerca de 10%. Isso é muito, muito pouco. Vamos recordar um pouco de biologia. Os antepassados dos nossos gatos são animais do deserto. O organismo deles evoluiu para obter a maior parte da hidratação, não através da bebida, mas sim diretamente da sua caça. Por natureza, possuem um centro de sede bastante fraco. Os cães, por sua vez, tendem a beber mais, mas ainda assim, a sua alimentação natural também se baseia em alimentos com maior teor de umidade. Quando o seu animal de estimação come apenas ração seca, ele precisaria compensar a carência de água bebendo em grande quantidade. Mas será que o fazem? Nem sempre. Consequentemente, o organismo do animal vive num estado de desidratação constante e de grau leve. Isso sobrecarrega imensamente os rins e todo o sistema urinário. A urina torna-se mais concentrada, o que aumenta significativamente o risco de formação de cristais e pedras. E isto não é mera teoria, é a dura realidade diária das clínicas veterinárias. Vamos aprofundar um pouco mais e analisar a composição desses grânulos crocantes. Como eles são fabricados? Para que a farinha de carne, as gorduras e os cereais se transformem em grânulos sólidos e estáveis, que não se desfaçam facilmente, são necessários agentes ligantes. E, na grande maioria das vezes, essa função é desempenhada pelos carboidratos. O amido, presente em cereais como milho, trigo ou arroz, age como um excelente aglutinante de todos os ingredientes durante o processo de extrusão. Consequentemente, em muitas rações secas, especialmente nas mais econômicas, o teor de carboidratos pode ser excessivamente elevado. Em alguns casos, chega a 40% ou até 50%. Mas, voltemos aos nossos animais de estimação. Eles são, afinal, carnívoros, sejam eles obrigatórios ou facultativos. O sistema digestivo deles é naturalmente adaptado para digerir proteínas e gorduras de origem animal. Uma alta quantidade de carboidratos representa uma carga antinatural e excessiva para o seu organismo. Isso pode levar ao ganho de peso, problemas digestivos e, inclusive, ser um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes, principalmente em gatos. E agora, no outro canto do ringue, temos a ração úmida, saborosa, suculenta e apetitosa. Sua principal e inegável vantagem reside no próprio nome: a umidade. O teor de água nas rações úmidas geralmente varia de 70% a 85%.
Isso praticamente mimetiza o nível de umidade da presa natural de um predador, um rato ou um pássaro. Quando o seu animal de estimação consome essa ração, ele está simultaneamente comendo e bebendo. Seu organismo recebe líquidos da forma mais natural e fisiológica possível, o que é de vital importância para a saúde dos rins e de todo o sistema urinário. Para os gatos, que, como sabemos, têm uma sensação de sede reduzida, a ração úmida não é apenas comida. É uma verdadeira medida preventiva contra a doença do trato urinário inferior e a insuficiência renal crônica, que estão entre as doenças mais comuns e perigosas. A ingestão de uma quantidade adequada de líquidos ajuda a manter a urina menos concentrada, o que reduz significativamente o risco de formação de cristais e cálculos. Este é um claro exemplo de como a forma da ração influencia diretamente a saúde. Pense por um instante, o que lhe pareceria mais apetitoso? Um biscoito seco e sem graça, ou um suculento pedaço de carne com um molho aromático? A resposta é óbvia, certo? Com os animais, a lógica é exatamente a mesma, só que o olfato deles é muito mais apurado. O alimento úmido possui um cheiro de carne muito mais marcante e rico, e uma textura convidativa. Para pets exigentes que torcem o nariz para qualquer comida, a ração úmida, seja em lata ou sachê, é uma verdadeira salvação. O aroma, quando aquecido à temperatura ambiente, fica ainda mais intenso e pode atrair até o mais seletivo dos animais. É também uma opção indispensável para animais idosos, que com a idade podem ter o olfato e o apetite reduzidos. Ou, por exemplo, para aqueles pets que estão doentes e recusam-se a comer. Nessas situações, o alimento úmido muitas vezes ajuda a despertar o interesse pela alimentação e a garantir os nutrientes essenciais para a recuperação. Sua consistência macia também é ideal para animais com problemas de dentes ou gengivas, que sentem dor ao mastigar a ração seca. Vamos voltar a analisar a composição. Se considerarmos um alimento úmido de qualidade, a sua fórmula aproxima-se, muitas vezes, muito mais da dieta natural de um predador do que a de um alimento seco. Basta abrir uma lata de um bom alimento úmido. Frequentemente, verá pedaços reais de carne ou peixe, em gelatina ou molho. A tecnologia de produção de alimentos úmidos não exige uma quantidade tão grande de hidratos de carbono como aglutinante. Por isso, na sua composição, os ingredientes de carne estarão em primeiro lugar, como deve ser. O nível de proteína, em base seca, é geralmente mais alto nos alimentos úmidos, enquanto o nível de hidratos de carbono é mais baixo. Isso torna-o um alimento mais fisiológico, especialmente para gatos, que são carnívoros estritos. O seu organismo está idealmente adaptado para obter energia de proteínas e gorduras, e não de hidratos de carbono. Por isso, uma dieta à base de alimentos úmidos de qualidade ajuda a manter uma massa muscular saudável e a evitar o ganho de peso excessivo por acumulação de gordura, que é frequentemente provocado por um excesso de hidratos de carbono. A ração úmida vai muito além de um simples agrado. Para alguns animais, ela é um verdadeiro medicamento. Imagine um gato diagnosticado com doença renal crônica ou problemas urinários, como cálculos. Para ele, é crucial consumir a maior quantidade possível de líquidos. Isso ajuda a reduzir a sobrecarga nos rins e a lavar o trato urinário, prevenindo a formação de novos cristais. Diante dessas condições, os médicos veterinários praticamente sempre orientam a transição do animal para uma dieta de alimentos úmidos. Fazer com que um gato assim beba água suficiente da tigela é quase impossível. A ração úmida, por sua vez, soluciona essa questão de forma natural. O mesmo vale para animais com diabetes. Uma dieta de baixo carboidrato, mais fácil de oferecer com a ração úmida, auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue. A ração úmida também é uma aliada para pets com problemas de constipação. A umidade adicional na dieta ajuda a amolecer as fezes e melhorar o trânsito intestinal. Em todas essas e muitas outras situações, optar pela ração úmida
Não é uma questão de preferência, mas uma necessidade médica. Mas, como tudo que é bom, a ração úmida tem seu preço, e é um exemplo claro disso. Sejamos honestos, é um luxo caro. Se calcularmos o custo da alimentação por caloria, a ração úmida será quase sempre várias vezes mais cara que a seca. Por que isso acontece? Primeiro, você está pagando por água. Até 85% do que vem na embalagem é água. Segundo, a própria embalagem, seja uma lata metálica ou um sachê laminado, custa mais caro que um simples saco de papel. Além disso, a tecnologia de produção e conservação também é mais dispendiosa. No final das contas, se você decidir alimentar seu pet exclusivamente com ração úmida, prepare-se para um aumento significativo nos gastos com a manutenção dele. Para o tutor de um cachorro de grande porte, como um dog alemão, por exemplo, essa dieta pode se tornar uma despesa considerável no orçamento familiar. É justamente o alto custo que muitas vezes impede os tutores de fazer a transição completa para a alimentação úmida, mesmo quando eles compreendem os seus benefícios. Ao contrário da ração seca, a comida úmida é um produto mais delicado. A praticidade, neste caso, fica em segundo plano. Abriu a lata ou o saquinho, e o relógio começa a contar. Deixar este tipo de alimento no comedouro durante todo o dia, especialmente em dias quentes, é absolutamente desaconselhável. Ele resseca rapidamente, perde o seu aroma e textura, tornando-se menos apetitoso e, o que é mais preocupante, é um terreno fértil para a proliferação de bactérias. Isso significa que as sobras devem ser imediatamente guardadas na geladeira, em um recipiente fechado ou na própria lata bem vedada. Antes de servir novamente, é recomendável aquecer um pouco para que o aroma volte a despertar o apetite do seu pet. Tudo isso exige do proprietário disciplina e um pouco mais de trabalho. Esqueceu de recolher a tigela? Corre o risco de o seu pet ter problemas gastrointestinais. Acabou a comida na lata? É preciso abrir uma nova. Não dá para simplesmente reabastecer de um pacote, como faria com a ração seca. Para quem tem uma rotina muito agitada ou costuma viajar, deixando o animal de estimação sozinho por longos períodos, essas exigências podem ser um fator decisivo para optar pela ração seca, que é inegavelmente mais prática. E não nos esqueçamos de um ponto crucial: a limpeza. Dar ração úmida ao seu pet dificilmente será um processo totalmente asséptico. Os pedaços em molho ou o patê espalham-se facilmente pela taça, pela área circundante e muitas vezes acabam nos bigodes e focinho do próprio bichinho. Isto é especialmente verdade se tiver uma raça com pelo longo no focinho, como um gato persa. Após cada refeição, é comum que seja necessário não só lavar a taça, mas também limpar o chão à volta e, em muitos casos, lavar a própria carinha do seu pet. Para alguns, isso pode parecer um pequeno detalhe, mas para muitos donos que valorizam a higiene e a organização, acaba por se tornar uma rotina diária cansativa e até desgastante. Além disso, o odor peculiar da ração úmida, que tanto atrai os nossos bichinhos, nem sempre é do agrado dos humanos. Pode ser bastante intenso e, por vezes, um tanto persistente. Compare isso com o aroma quase neutro da ração seca. A diferença é evidente. Assim, ao escolher a ração úmida, esteja preparado para uma pequena, mas constante, confusão artística na sua cozinha. E agora, prepare-se para algumas revelações. Vamos revisitar um dos maiores mitos que mencionamos lá no início: a ideia de que a ração seca limpa os dentes dos nossos pets. Parece lógico, não é? Mas será que é verdade na prática? Infelizmente, na grande maioria dos casos, a resposta é não. Pense em quando você come um biscoito crocante ou um cracker. Isso limpa seus dentes? Pelo contrário, as migalhas tendem a ficar presas. Pois é, com a ração seca comum, acontece algo bem parecido. A maioria dos cães e gatos não mastiga cada grãozinho de ração minuciosamente. Eles tendem a engolir os croquetes inteiros,
ou apenas os partem com um ou dois movimentos rápidos da mandíbula. O croquete simplesmente não tem tempo de exercer qualquer efeito de limpeza significativo na superfície do dente, principalmente perto da gengiva, que é onde a maior parte da placa bacteriana e do tártaro realmente se acumulam. A única exceção a essa regra são as dietas veterinárias especiais, desenvolvidas especificamente para a saúde bucal e dental. Nessas dietas, os croquetes possuem um tamanho e formato maiores, além de uma estrutura mais porosa. O animal precisa mastigá-los, e o croquete, agindo como uma esponja, consegue remover a placa de forma eficaz. Mas a ração comum, aquela do dia a dia, simplesmente não funciona dessa maneira. Por isso, infelizmente, contar que a ração seca vai salvar seu pet do acúmulo de tártaro é, na verdade, uma grande ilusão. Agora, vamos desmistificar o segundo mito popular, este sobre a ração úmida. É comum ouvir a frase: "Para que pagar por água? É apenas um capricho caro que só faz o animal engordar." À primeira vista, parece convincente, já que há realmente muita água nas latas. Mas esta é uma visão muito superficial. Em primeiro lugar, como já referimos, esta água cara é vital para a saúde renal e para a prevenção de cálculos urinários. Não é um peso inútil, mas sim um componente funcional essencial. Em segundo lugar, sobre o ganho de peso. Aqui, a realidade é exatamente o oposto. Devido ao seu grande volume e alto teor de umidade, a ração úmida proporciona ao animal uma sensação de saciedade com um menor consumo de calorias. Imagine, 100 gramas de ração úmida podem ter apenas cerca de 80 calorias, enquanto 100 gramas de ração seca podem chegar a 400. É precisamente por isso que as dietas veterinárias para perda de peso são, na maioria das vezes, formuladas na versão úmida. Elas permitem que o seu animal se sinta satisfeito sem consumir calorias em excesso. Portanto, o mito de que a ração úmida faz os animais engordar é apenas isso. Um mito, sem qualquer fundamento científico. Pois bem, analisamos os prós e os contras, ponderamos os argumentos, desmistificamos os mitos, e parece que chegamos a um impasse. Por um lado, a ração seca, prática, mas desidratante. Por outro, a comida úmida, nutritiva, mas cara e trabalhosa. Parece que uma solução perfeita simplesmente não existe. Mas e se eu disser que não é preciso escolher? E se houver uma forma de tirar o melhor partido de ambos os mundos, criando uma dieta ideal para o seu animal de estimação? É aqui que entra em cena uma terceira abordagem, e talvez a mais inteligente: a alimentação mista. Esta estratégia está a tornar-se o padrão ouro para muitos donos experientes e veterinários progressistas. A sua essência é genialmente simples. A base da dieta é uma ração seca de qualidade. Pode estar sempre disponível na taça, permitindo que o animal de estimação coma um pouco quando quiser. E uma ou duas vezes por dia, por exemplo de manhã e à noite, oferece-lhe uma verdadeira pequena festa. Serve uma porção de comida úmida aromática. Desta forma, mata 2 coelhos com uma cajadada só. Mantém a conveniência e a economia da ração seca, mas garante ao seu animal de estimação a hidratação necessária e a variedade de sabores da comida úmida. É o equilíbrio perfeito que proporciona saúde ao seu animal de estimação e tranquilidade a si. É fundamental compreender que não podemos colocar um sinal de igualdade entre gatos e cães. Suas necessidades nutricionais são drasticamente diferentes, e isso impacta diretamente a escolha do alimento. Gatos são carnívoros obrigatórios, ou seja, predadores estritos. Isso significa que seus organismos não apenas preferem, mas precisam vitalmente de proteína animal. Muitos aminoácidos essenciais, como a taurina, só podem ser obtidos através da carne. O sistema digestivo dos gatos é muito mal adaptado à digestão de carboidratos. Por isso, para os gatos, um alimento úmido com alto teor de umidade e proteína é praticamente uma escolha ideal,
especialmente considerando sua predisposição a doenças renais. Para um gato, uma alimentação mista ou totalmente úmida é quase sempre a melhor opção. Já os cães são carnívoros facultativos, ou, como alguns cientistas afirmam, onívoros com uma forte inclinação carnívora. Ao longo de milhares de anos de convivência com os humanos, o sistema digestivo canino adaptou-se para processar uma certa quantidade de alimentos de origem vegetal e carboidratos. Assim, os cães toleram rações secas com um teor moderado de cereais muito melhor do que os gatos. É claro que a base da dieta deles ainda deve ser a carne, mas suas necessidades não são tão rigorosas. E agora, o mais importante, mais crucial que a forma, seja ela seca ou úmida, é apenas um fator: a composição. Pode comprar a ração úmida mais cara e com mais publicidade, mas se for feita com subprodutos de baixa qualidade, corantes artificiais e intensificadores de sabor, o benefício para o seu animal será mínimo. Em contrapartida, uma ração seca de alta qualidade, de um fabricante de confiança, que prioriza a carne desidratada em vez do milho, será uma excelente opção. A verdadeira força do tutor não reside em acreditar cegamente na publicidade, mas sim na capacidade de ler e interpretar o rótulo. Aprenda a analisar a lista de ingredientes. No topo da lista, deve figurar sempre uma fonte de proteína animal: carne de frango desidratada, salmão fresco ou farinha de borrego. Evite formulações vagas como carne e subprodutos ou cereais, listadas em primeiro lugar. Preste atenção ao teor percentual de proteínas, gorduras e hidratos de carbono. Procure rações com uma composição clara e transparente, enriquecidas com nutrientes benéficos como ácidos gordos ômega 3, vitaminas e minerais. É aqui, nas letras pequenas no verso da embalagem, que se esconde toda a verdade sobre a qualidade do produto. É crucial lembrar que as necessidades do seu pet evoluem ao longo de toda a sua vida. O que é perfeito para um gatinho ou filhote brincalhão, por exemplo, é totalmente inadequado para um animal idoso e mais tranquilo. Os mais jovens precisam de uma ração com alto teor de proteínas, gorduras e calorias, essencial para o seu crescimento e desenvolvimento acelerados. Além disso, é fundamental o cálcio para ossos fortes e o DHA para o desenvolvimento cerebral. Um animal adulto e ativo precisa de uma dieta equilibrada para manter a energia e a massa muscular. Já os pets idosos, cujo metabolismo desacelera e a atividade diminui, necessitam de uma ração com menor teor calórico para evitar o ganho de peso excessivo. Além disso, a dieta deles deve incluir componentes para a saúde das articulações, como condroitina e glucosamina, e antioxidantes para retardar o processo de envelhecimento. Por isso, a escolha da ração deve estar sempre alinhada com a idade e a fase de vida específica do seu pet. Não é por acaso que os fabricantes criam linhas específicas para filhotes, para gatos adultos, para cães idosos. Não se trata de um mero truque de marketing, mas sim da consideração das reais necessidades fisiológicas de cada animal. E por fim, o ponto mais crucial. Na discussão sobre a alimentação, há apenas um especialista em cuja opinião você deve confiar cegamente. Não é um blogueiro famoso, nem o consultor da loja de animais, e muito menos o fabricante da ração. É o seu médico veterinário. Só ele conhece o panorama completo da saúde do seu animal de estimação. Ele tem acesso aos resultados de exames, conhece as doenças crônicas ou predisposições. Talvez o seu gato tenha um problema renal oculto e a ração seca seja categoricamente contraindicada. Ou, quem sabe, seu cão tenha uma alergia alimentar a frango, precisando de uma dieta especial. Antes de tomar qualquer decisão final sobre o tipo de alimentação, é fundamental consultar o seu veterinário. Ele o ajudará a escolher não apenas uma ração boa, mas sim aquela que será a mais adequada para o seu animal de estimação, único e especial, considerando todas as suas particularidades individuais. Este conselho é o mais valioso
e pode economizar não só dinheiro, mas também a saúde do seu companheiro de quatro patas. E agora chegamos ao ponto principal, aquela resposta científica que tanto prometemos. Depois de todos esses prós e contras, de analisarmos mitos e fatos, pode parecer que só ficamos mais confusos. Mas, na verdade, chegamos a uma conclusão surpreendentemente simples. Estão prontos? O maior engano no debate, ração seca versus ração úmida, é o próprio debate. Eis a grande reviravolta. A ciência e a nutrição animal moderna nos revelam que a forma da ração, seja ela seca ou úmida, é secundária. Em primeiro lugar, sempre está a qualidade dos ingredientes e o equilíbrio dos nutrientes. Uma ração seca de alta qualidade, com a composição correta, será 1000 vezes melhor do que enlatados baratos, recheados de subprodutos e gelificantes. Pelo contrário, uma ração úmida completa, rica em carne, trará mais benefícios do que uma ração seca cheia de grãos e corantes artificiais. O principal inimigo não é a umidade ou a sua ausência. O principal inimigo é a composição de má qualidade e desequilibrada. A discussão não deve ser sobre a forma, mas sim sobre o conteúdo. Então, qual é a conclusão? Não existe uma ração melhor universal. A melhor ração é aquela que se adapta perfeitamente ao seu animal de estimação, considerando a sua idade, raça, estado de saúde e até mesmo as preferências pessoais. A solução ideal é, muitas vezes, uma combinação dos dois tipos. Por exemplo, a ração seca como base da dieta e a úmida como um complemento saboroso e benéfico para a hidratação. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Espero que, agora, a escolha da ração se torne mais consciente e simples para vocês. Se este vídeo foi útil, por favor, deixem um like e inscrevam-se no nosso canal para não perderem novas análises. E agora, uma pergunta para vocês. Com que ração alimentam o seu animal de estimação e por que fizeram essa escolha? Compartilhem a sua experiência nos comentários. Vamos discutir.